Retomando agora com o nosso horário de ciências e vamos inicialmente realizar a correção das páginas 73, né, e 74 do nosso livro. Então, abram aí nestas páginas. Então, vamos lá. Conversem sobre as diversas atividades que os seres humanos podem realizar no solo ou com o solo. E aí na letra A ele pede para que você faça uma lista, né, sobre algumas delas nesse espaço que tem aí, nessas linhas que temos aí. Por exemplo, podemos estar fazendo a retirada da terra para poder fazer a argila, por exemplo, para fabricar. E aí isso vai levar o quê? A fabricação de vasos, de tijolos também. Serve também para cultivar os alimentos, para criar animais, também para fazer construções. E aí vemos várias as funções que podemos realizar com e para o solo, com e sobre o solo. Na página 74, na letra B da 73, ele pede para que você vá atualizando de acordo com o que você vai estudando, você vai atualizando essa lista. Na 74, nós temos um texto, Formigas Agricultoras. Então, vamos lá realizar essa leitura. As formigas cortadeiras representam um dos raros grupos de animais que desenvolveram a agricultura, disse a AFP Michel Branster, acho que é isso, do Museu Nacional de História Natural nos Estados Unidos, coautor do estudo. Em seus formigueiros criam campos subterrâneos onde cultivavam fungos, olha só, que formam a maior parte da sua dieta. As formigas agricultoras são capazes de proteger seus cultivos das doenças, dos parasitas e da seca em uma escala e em um nível de eficácia que rivaliza com a agricultura humana. Olha que interessante. Olha só, as formigas cortadeiras, elas carregam por grandes distâncias pedaços de folhas para cultivarem no formigueiro fungos dos quais se alimentam. Olha que interessante. De acordo com o texto, porque é possível afirmar que as formigas desenvolveram uma atividade semelhante à agricultura humana, porque nos dois casos, porque assim, voltando à fita aqui, porque há semelhança entre as atividades, porque nesses dois casos, o alimento, no caso das formigas cortadeiras, que no caso é os fungos, ele é cultivado e protegido contra as doenças, né, ou parasitas ou até mesmo da seca, para poder garantir a sobrevivência delas. Então, isso também é o que o ser humano faz, né? Ele realiza lá o seu plantio, o cultivo dos alimentos, coisa que é muito parecida com o que as formigas fazem. Na segunda, qual a importância do solo para as formigas? Eles vão servir como abrigo, né? Isso para as suas colônias. E aí elas podem habitar e também cultivar o seu alimento. Hoje nós vamos falar de dois temas. Tá? Eu coloquei 4. Hoje nós vamos falar da degradação e poluição do solo e também dos resíduos e o solo. Por que, tia? Nós vamos falar dos dois logo, para a gente poder estar finalizando logo esta unidade. Então, nós vamos falar logo desses dois temas para a gente conseguir fechar. Porque na próxima semana será somente para as revisões. E aí nós teremos um quadrozinho, nesse quadro vai ter todos os dias das revisões de cada disciplina, até porque nas avaliações anteriores, as revisões foram muito conturbadas, devido às provas terem sido realizadas muito em cima. E aí o que aconteceu? Nossas revisões ficou um pouquinho conturbada, né? E assim, e também eu estava chegando agora na escola e não tinha todas as informações, na verdade. Então, devido à pandemia, né, e a situação que ficamos assim, né, uma hora uma coisa e outra hora às vezes vai tendo as modificações.
E não somente pela pandemia, mas também pelo fato de ter acabado de chegar na escola. E aí eram sempre novas informações. E aí a gente meio que ficou, eu particularmente fiquei um pouco perdida, né, devido a essa falta de informações em alguns casos. E aí a gente vai aprendendo e tudo mais. Então agora, nesse mês eu já me organizei toda. E aí o que vai acontecer nas nossas disciplinas? Nós teremos para cada dia da próxima semana, nós teremos uma quantidade exata de revisão. Que aí fica mais interessante, fica de acordo com os dias que eu acredito que será também as avaliações. Entendido? Então vai funcionar assim. Então por isso hoje nós vamos estudar esses dois conteúdos para a gente poder estar finalizando essa unidade. Beleza? Então vamos lá. Degradação e poluição do solo, página 75. Nós já estudamos que o solo leva cerca de milhares de anos para se formar. E em poucas horas é possível destruí-lo se não formos cuidadosos. É verdade, nós estudamos isso durante todo esse processo, em que nós estudamos que o solo leva vários anos para poder estar se formando. Mas se nós não tivermos o devido cuidado, nós podemos destruí-los em questão de horas. As principais interferências que danificam o solo são elas: a erosão, a queima descontrolada da vegetação, o desmatamento e também a famosa poluição. Então, todos esses efeitos eles vão causar a destruição do solo. Vamos falar da primeira. A erosão ela é causada pela chuva. É o principal fator de destruição do solo, pois a água que cai arrasta partículas. Olha só, a água ela cai e aí ela vai arrastando as partículas para outros lugares. Então, e não somente a água da chuva, mas também como o vento. O vento também é outro causador de erosão do solo. Quando o solo está está desprotegido, ou seja, de estar sem vegetação, então a ação da água e da chuva, ela torna-se mais prejudicial, pois atinge o solo com mais intensidade. Então, quando o solo ele não possui aquela vegetação, não é isso? Não possui aquela vegetação, então o que vai acontecer? Esse solo ele vai ser danificado com muito mais rapidez, né? E será bem mais agressiva a erosão, por exemplo. Então, por isso a necessidade de plantações de vegetação para que o solo não possa ser danificado. Muitos agricultores ainda hoje utilizam a técnica de queimada para a limpeza do terreno. Os incêndios e as queimadas, quando acontecem fora de época e de forma descontrolada, principalmente nesse período em que nós estamos, é um período que acontecem muitas queimas devido à pouca presença de chuva, então eles aproveitam para realizarem incêndios, realizarem queimadas, né, desejam fazer a limpeza do terreno e aí realizam queimada. Então o solo já está desprotegido e aí mais a queima a mais as queimadas, e aí isso tudo vai levando a degradação do solo. E aí o que acontece? Empobrecem o solo, pois queimam os nutrientes e matam os seres vivos que ali habitam. E além disso, destroem também a camada de vegetação, facilitando o que? A erosão produzida pela água e o vento. Então, todos esses problemas de erosão, queimada, desmatamento, poluição, então tudo isso gera o que? A degradação desse solo, assim também como a poluição deste. Agora nós vamos tratar lá na página 77 sobre os resíduos e o solo. Então vamos lá. O solo pode ser contaminado por diversos tipos de resíduos, como, por exemplo, o lixo doméstico e também o lodo do esgoto, aquela crostazinha verde que tem
que tem no esgoto, então isso tudo vai prejudicando o solo. Também os resíduos industriais, os resíduos de mineração, os agrotóxicos, entre outros. Então, todos esses materiais, podem estar contribuindo para a contaminação do solo. E não é só a superfície que fica contaminada. Então, se acham que é somente aquela superfície do solo que vai estar sendo contaminada, engana-se. Por quê? Porque as águas, né, temos o lençol freático. Então, toda aquela contaminação, olha aqui, vai penetrando nesse solo e vai chegando até aos lençóis freáticos. E aí vamos continuar a leitura. As águas da irrigação e das chuvas penetram no solo, levando os resíduos para as camadas mais profundas. Olha só. E aí o que contamina os reservatórios subterrâneos de água, que é o que nós chamamos de lençol freático. Então, ó, essa contaminação vai penetrando nesse solo e aí vai sendo levada para esses lençóis freáticos e aí acontece a contaminação do solo. Os resíduos podem ser provenientes de domicílio, né, das nossas casas, das indústrias também, dos estabelecimentos comerciais. Então, são aí 3 locais em que os resíduos podem estar, que são levados, esses resíduos. Além de atrair, animais como os ratos e as baratas, que vão levar o que? Vão levar a risco à nossa saúde. E ele pode estar contaminados com os chamados metais pesados, restos provenientes de fabricação dos mais diferentes produtos, que são muito tóxicos para os seres humanos e diversos outros organismos. Então, todos esses fatores, eles vão levar à contaminação do solo e assim prejudicando a nossa saúde. Agora vamos lá na 78. Além da possibilidade de intoxicar os micro-organismos, as plantas e os outros animais, os metais pesados podem entrar na cadeia alimentar humana. Então, esse tipo de resíduo em altas concentrações ou acumulado ao longo do tempo pode causar os diversos distúrbios aos organismos vivos. Então, percebam que, além dessa intoxicação que vai ser levada, né, aos micro-organismos, às plantas e aos outros animais, isso tudo vai gerar problemas para a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é onde um animal vai ter uma dependência do outro, né? Acho que vocês lembram disso. E aí, quando um desses animais é prejudicado nessa cadeia, vai gerar consequência a todos os demais animais que estão ali dentro daquela cadeia. Então, os demais serão afetados, até porque um depende de alimento como alimento um do outro. O rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, olha só, lá em 2005, da mineradora Samarco, localizada na cidade histórica de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 2015, é considerado um dos maiores desastres ambientais da história brasileira. Ao se romper, essa barragem provocou o lançamento no ambiente de um volume gigantesco de lama tóxica resultante da produção de minério de ferro. E aí, até então, na escrita deste livro, pensávamos que a de Samarco seria a maior, né? Mas aí, eu acredito que 2 anos depois, eu acredito 3 anos por aí, e exatamente ano passado, né, tivemos uma bem maior que a de Mariana. Era uma mineradora que já estava em suspeita, mas simplesmente não deram a devida atenção. Mas quem foram mais prejudicados? Os trabalhadores, os moradores próximos, né? Quem foram os que mais perderam com tudo isso. E aí nós estamos falando se eu não estou enganada, de feijão. Acredito que, meu Deus, como era o nome?
Então vamos lá. Eu fui fazer uma breve pesquisa, lógico, para poder estar explicando para vocês. Eu falei sobre feijão, no caso é o córrego do feijão, né? Porque eu esqueci o nome. O acidente, até então pensávamos que o maior acidente teria sido, né, em Mariana, mas em 25 de janeiro do ano passado nós tivemos o acidente na cidade de Brumadinho, né, que foi um dos maiores depois de Mariana. E assim, ficava na barragem B1 da mina Córrego do Feijão, né? E aí se rompeu nesse dia 25 de janeiro, o que vitimou 270 pessoas. E aí, mais para frente, foram identificados mais e chegaram a 257. E aí tem várias vítimas que ainda não foram encontradas. Por vezes, a grande maioria agora está sendo encontrada somente por parte dos corpos dessas pessoas. E aí, algumas seguem desaparecidas ainda, que não foram encontradas nada, absolutamente nada de seus corpos. É assim, é uma barragem que já apresentava um comportamento frágil, já apresentava, né, já dava sinais de que em algum momento estaria se rompendo, mas nada foi feito, né? E aí o que acontece? Várias e várias vítimas se perderam, não só vítimas como vegetação, animais, né, que eram dependentes daquele local e simplesmente se foram. Então, e ainda existe várias que estão em risco e simplesmente não olham, não observam. Então, vamos lá. Vamos retomar aqui da mineradora, né, de Samarco. E aí, o que aconteceu? Esse desastre ambiental provocou a morte de 19 pessoas e a destruição de centenas de imóveis deixou milhares de pessoas desabrigadas. O Rio Doce foi contaminado, impedindo a pesca e o uso da água. O acidente foi tão grave que as águas do rio chegaram contaminadas até sua foz, olha só, no Rio Grande do Sul. Então, até o desaguamento do rio, isso quer dizer a foz, foi contaminada. Então, não somente da mineradora de São Marco lá, na barragem de Fundão, como também na barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, também foi afetada ainda mais. Então, contaminação do solo, contaminação de rios, animais mortos, vegetação contaminada, então destruída, e quem ficou, vegetação que restou está contaminada, então pessoas morreram, e aí podemos observar também um descaso, né, para com o povo e com a nossa natureza. Então assim finalizamos esses dois conteúdos. Esse vídeo deu bem extenso, mas é isso. Então finalizamos aí nossa aula.